Olá, meu querido irmão, estamos falando do chamado. Então, nas últimas aulas nós falamos sobre os dons naturais, ou seja, são aqueles que estão descritos ali em Romanos 12. Nós falamos que os dons naturais são aquilo que Deus compartilhou conosco, na verdade compartilha com todos os homens, uma porçãozinha de presentes que Ele dá para nós agirmos. E nós falamos sobre as manifestações do Espírito que não nos pertencem, mas são movimentos do Espírito Santo para a edificação da sua própria igreja. E agora nós vamos falar sobre os ministérios. Quando nós falamos sobre os ministérios, nós estamos falando que Jesus, ele organiza a sua igreja através de servos. Nós não estamos falando simplesmente de hierarquias, mas estamos falando de servos. Então, Efésios 4, de 7 a 11, ele vai falar que ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Bem, algumas pessoas afirmam que essas classificações, esses termos, eles não se aplicam na igreja atual, mas nós vemos que essa afirmação ela não se sustenta, porque o texto não especifica que é somente para aquela igreja primitiva. Inclusive, é algo muito complicado quando nós começamos a pegar os textos bíblicos e dizer que aquilo era somente para a igreja primitiva. Nós temos que ter uma argumentação muito consistente para dizer que aquela afirmação está somente naquele contexto, porque senão nós caímos no erro do liberalismo, que é a subjetivação da palavra de Deus. Nós começamos a falar, olha, existe uma porção ali de afirmações que foram feitas somente para aquela igreja. E nós não temos nenhum indício no texto de Efésios 4 de que estes ministérios, eles estavam sendo descritos somente para a igreja primitiva. O entendimento ali, toda a fala de Paulo é que aquilo era algo para a igreja. Ele vai falar assim, para a edificação do corpo de Cristo. Ele não fala assim, para a edificação dos primeiros cristãos, para a edificação da igreja ali naquele momento. Não, ele está falando para a edificação do corpo. E nós sabemos que toda a igreja que veio posterior àquele momento também era corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E aqui ele está falando de serviços. Ele está falando que existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Importante observar que Efésios não fala da instituição de uma hierarquia, ou seja, não é sobre a hierarquização, a instituição de cargos simplesmente dentro da igreja, mas sim do esclarecimento de como os servos de Cristo ajudarão na organização da sua igreja. O texto vai dizer, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, no verso 28, que primeiro ele estabeleceu apóstolos, depois ele estabeleceu profetas e depois ele estabeleceu mestres. Bem, nós temos que ver o foco que havia ali naquela frase de Paulo. Paulo estava falando sobre o serviço, então o foco tem que ser no serviço. Quando a Bíblia fala sobre aquele que vem primeiro, ela não fala sobre aquele que manda, sobre aquele que governa simplesmente. Ele está falando sobre aquele serviço que está sendo prestado. Vamos ver lá em Mateus 20, 26, 28, Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser vosso servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, primeiro ele fala assim, quem quiser ser importante, ele vai ter que servir. E quem quiser ser primeiro, ele vai ter que ser como se fosse um escravo. Então é neste contexto que Paulo também está dizendo que alguns vieram primeiro. Ou seja, eles vieram primeiro para servir a igreja. E ele está falando exatamente, se nós formos observar, do movimento da plantação de uma igreja. Ou seja, primeiro vem o apóstolo que semeia, que estabelece aqueles fundamentos, depois vem o profeta ele vem para organizar a questão doutrinária, aquilo que tem desvio, mostrar o que é realmente afirmar o evangelho de Cristo, ou seja, olha, qualquer evangelho que está diferente disso que foi pregado, disso que foi semeado anteriormente, tem que ser anátema. Por isso que Paulo vai falar, olha, a profecia vem antes de línguas. Por quê? A profecia ela vem para correção e exortação, e era algo muito necessário naquela igreja recém-nascida.
Com uma quantidade cada vez maior de heresias sendo espalhadas por todo o império e pelas igrejas, era fundamental que os profetas se levantassem para trazer correção, para trazer alinhamento. E ali em terceiro vem os mestres, ou seja, aqueles que vão sistematizar os temas importantes para a igreja, como nós iremos falar daqui a pouquinho sobre cada um desses ministérios ali. Mas ele não está falando simplesmente, olha, o apóstolo é mais importante do que o profeta e o profeta é mais importante do que o mestre. No próprio texto de Efésios, ele vai dizer que estas pessoas estão encaixadas num corpo e que este corpo, ele se edifica, como diz lá em Efésios 4:16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, nós não estamos falando aqui sobre partes que são melhores ou mais importantes do que outras partes. Nós estamos falando simplesmente de serviços, nós estamos falando de funções. Então, o caráter de Efésios 4 é muito mais voltado para a função, para o serviço prestado ali de edificação do corpo, e não na hierarquização da igreja. Ou seja, ele não está falando sobre domínio, ele está falando sobre serviço, o que, se for compreendido da forma errada, vai trazer sérios desvios para a igreja do Senhor Jesus. Então, independente de nós querermos ou não usar os termos, e eu entendo que algumas igrejas não gostam de usar alguns termos, algumas igrejas não usam apóstolos, né? Na verdade, a maioria das igrejas evangélicas não usam o termo apóstolo hoje em dia. Algumas igrejas não usam o termo profeta, outras igrejas preferem ficar somente com o termo pastor. Independente de usar ou não o termo, o Efésios 4 não está ali focando em dar cargos para as pessoas. Ele está dizendo, essas funções existem, esses serviços eles são prestados. Certa vez um irmão me disse assim, mas o próprio Senhor Jesus não disse uma vez, para nós não usarmos o termo pai, mestre ou guia, que seria o equivalente a pastor, então como é que Paulo então usa o termo pai, mestre ou guia? Isso não seria uma contradição de um texto com o outro? Na verdade, não. Jesus ele está falando sobre a motivação, sobre o coração humano. Você não deseja ser chamado, considerado pelos homens um pai, ou um mestre, ou um guia. Então nós não devemos ter isso como motivação em nosso coração, ou seja, toda a glória ela deve ser dada a Deus. Jesus está falando de motivações equivocadas que existiam no coração de homens, e Paulo está falando de serviços prestados. Por isso que Paulo fala, em muitos momentos ele se coloca como um pai para aquelas pessoas. A motivação de Paulo não é exercer domínio sobre aquelas pessoas, que era o que Jesus estava repreendendo. A motivação de Paulo era o cuidado paterno. Paulo ele aborda o termo mestre, mas ali não tem nada a ver com o domínio daqueles mestres, daqueles fariseus que Jesus estava condenando. Ele estava falando do cuidado, de zelar pela sã doutrina. E Paulo fala sobre o pastoreio, Paulo fala sobre o exemplo, sobre o guia, mas ele não está falando sobre aquele que quer determinar o caminho por causa da sua própria motivação, que era o que Jesus estava repreendendo. Paulo estava falando daquele que estava mostrando o caminho do Senhor. Então, tudo isso vai ser compreendido num termo que é cooperadores. Então, nós não somos pais, mestres ou guias, mas o nosso coração, a nossa motivação é de servir como um cooperador do bom pastor, um cooperador daquele que nos ensina todas as coisas. Então, o mais importante aqui, quando nós formos fazer uma análise de Efésios 4, é pensar na função, no serviço prestado. E entendendo isso, a gente vai, então, conseguir compreender melhor o objetivo. O objetivo aqui é o mais importante, para aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nunca será para satisfação ou imposição pessoal. Nunca será para o crescimento do meu próprio ministério particular, mas o foco vai ser o crescimento do corpo. Então, aqueles que Jesus estava abordando ali, quando ele falou pais, mestres e guias, eram pessoas que buscavam seu próprio crescimento. Já quando Paulo fala sobre
usa o termo pai ou quando ele usa o termo mestre, ele está falando de pessoas que querem servir para o crescimento do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Então, Efésios 4,14 vai fazer o desfecho disso daí, dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina ou pela astúcia ou esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo ele vai focar exatamente nisso. Ó. Por que Deus estabeleceu mestres, profetas, pastores para edificação do seu próprio ministério? Não. O propósito é para a edificação do corpo de Cristo, para que todos sejam adultos. Quando Jesus ele fez aquela crítica àqueles que queriam ser considerados pais, mestres e guias, ele estava falando de pessoas que queriam manter em subserviência a igreja como uma criança que seria dominada por eles. Paulo aqui está falando, não, nós vamos ser mestres e pastores para que esta igreja cresça e tenha uma autonomia de relacionamento com Jesus Cristo. Ou seja, este corpo bem ajustado e unido, ele vai se edificar. Não é um pequeno grupo que edifica a igreja, é a igreja que se edifica. Em amor e verdade, todos vamos crescer. Então nós vemos aqui que em Efésios, Paulo está estabelecendo, está mostrando como Cristo organiza a sua própria igreja através do serviço e não pela hierarquização ou pelo domínio.